Bom dia, pessoal do oitavo ano. Chegamos ao processo ou etapa do nosso conteúdo, onde deixamos de falar sobre as questões emancipatórias políticas das colônias espanholas e agora passamos a falar sobre a mais importante colônia para a gente, que é, logicamente, a colônia brasileira, que nesse período pertencia à metrópole portuguesa, né? Pertencia a Portugal. Era a única colônia na América portuguesa. Portugal optou por um processo de colonização. Desculpem pelo barulho. É, Portugal optou por um processo de emancipação diferente do espanhol. Certo? A Espanha foi emancipando aos poucos, já Portugal não. Portugal preferiu colonizar logo um grande território brasileiro, território continental, certo? E deixou assim esse território homogêneo. Ele não quis dividir, não optou por dividir, por mais que no Brasil tivesse diversos povos, certo? E ainda hoje há. Se fosse para dividir, teria dividido em diversas partes, certo? É porque o Brasil, como sabemos, é um grande território, é um território heterogêneo em questão de povos. Ok, pessoal? Mas, falando sobre a questão emancipatória do Brasil, sabemos que o Brasil vivia uma colônia, era uma colônia, na verdade, uma colônia portuguesa, era desde 1500 pertencente a Portugal e só em 1822, mais precisamente em fevereiro de 1822, que começa o processo para que o Brasil realmente se emancipe de Portugal e fique independente de Portugal. Certo, pessoal? Então veja quanto tempo passou para que o Brasil se tornasse independente novamente, porque antes de Portugal o Brasil era logicamente, obviamente, um território independente. E só a partir de 1822 que o Brasil volta a ter uma independência política, uma independência territorial, certo? Nesse período, no Brasil, haviam duas cidades muito importantes, as mais importantes do território, que seria Salvador e Rio de Janeiro. Salvador passou a ser a primeira capital do Brasil, logo depois esse título foi entregue ao Rio de Janeiro, certo? Mas o que acontecia? Nesse período acontecia quatro coisas que tornaram mais próximo esse início de processo emancipatório no Brasil. A primeira delas é a questão dos ideais iluministas acontecidos na Europa, mais precisamente originado lá na França, certo? Logo depois temos a Revolução Francesa, outro episódio que trouxe para a colônia portuguesa aqui na América um sentimento de independência ainda maior. Depois disso, há dois fatos aqui na América, que é exatamente a independência das 13 colônias inglesas, que logo depois se tornou os Estados Unidos da América, e também as colônias espanholas, todas ficando independentes uma atrás da outra. Então, esses quatro fatos, essas quatro coisas que aconteceram, foram trazendo para o Brasil um sentimento de independência ainda mais forte do que já era. Entende? Então, vejam que os colonos no Brasil eles já pensavam em independência, de Portugal, só que não então não com tanta força. A partir daí, eles começam a pensar com tanta força, né? Começam a pensar de forma diferente. Então há a propagação das ideias de independência no Brasil. Ocorreram também dois fatos importantes que foram as conjurações, que a gente já estudou, a conjuração baiana e conjuração mineira. Conjuração lá na Bahia, conjuração de Minas Gerais, que sabemos também não pensava em questões de independência, não tinha ideais de emancipação política,
nacionalmente ou pensava em questão de independência no país todo, não pensava na colônia toda, certo? A gente sabe disso. E a partir daí, os colonos também começaram a perceber que eram muito importantes para a metrópole Portugal. Eles começaram a perceber que cada vez mais foram ficando mais importantes e mais importantes. E quando a família portuguesa, a corte portuguesa, vem para o Brasil, correndo de um bloqueio, de um bloqueio econômico, de um bloqueio continental, é, posto por Napoleão Bonaparte, a colônia portuguesa corre para o Brasil, vem para o Brasil, morar no Brasil, fugindo exatamente desse combate com Napoleão Bonaparte. Por quê? Porque a corte portuguesa já não tinha tanta força como tinha antes. E a França estava muito forte depois do comando de Napoleão. Então, o que é que a corte portuguesa faz? Para evitar mais desastres, ela sai de Portugal e vem para o Brasil. Então aí ela confirma para os colonos brasileiros que o Brasil era muito mais importante do que eles estavam pensando para Portugal, entende? Então eles começam a lutar exatamente por por essa importância que o Brasil tinha e começam a lutar por mais e mais coisas, melhorias para a colônia brasileira. Então, pessoal, é assim que começa o processo de independência do Brasil. A gente vai dar um passo atrás na próxima aula. A gente vai entender melhor como foi essa vinda real portuguesa para o Brasil. Então, vamos dar um passozinho atrás para que a gente entenda melhor isso. E assim por diante, vamos continuar com as mudanças políticas e econômicas na colônia. Então, vamos ver como a colônia foi mudando politicamente e economicamente com a chegada da corte portuguesa aqui no Brasil, certo? No mais, é isso. Temos uma atividadezinha lá na página 40 para que vocês me entreguem, certo? Página 40 tem uma atividade. E até a próxima aula, tá? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.